Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, mas que fala muito sobre hoje. É uma história sobre liderança, sobre colapso e, o mais importante, sobre uma transformação radical. A gente vai analisar o que acontece quando tudo parece perdido, com base em 3 capítulos do livro de Ezequiel. É uma análise de uma crise profunda e de uma solução que é, sinceramente, surpreendente. E tudo começa com essa pergunta, né? O que acontece quando os líderes falham? Essa questão está bem no centro da nossa análise de hoje. A passagem de Ezequiel nos joga direto no meio de uma catástrofe nacional causada exatamente por isso, a falha completa daqueles que deveriam proteger e guiar o povo. Bom, para a gente entender o cenário, estamos em 585 a.C. O povo de Judá está exilado na Babilônia. Imagina só, eles perderam tudo, a terra, o templo, a identidade nacional. Eles se sentem completamente perdidos, sabe? Como ovelhas que foram espalhadas, feridas, sem ninguém para cuidar. A situação não é só ruim, é desesperadora. São rebanhos sem pastor, totalmente vulneráveis. E a imagem que Ezequiel usa para descrever os líderes de Israel é, assim, chocante. Ele chama de liderança parasitária. Pensa um pouco nisso. Não é só uma questão de negligência, de esquecer de fazer o trabalho. É uma exploração ativa. Em vez de alimentar o rebanho, os pastores estavam, na verdade, se alimentando do rebanho. Eles tiravam tudo o que podiam e deixavam o povo espiritualmente faminto e frágil. E essa tabela aqui no slide deixa o abismo entre a promessa e a realidade bem claro. De um lado, está lá o que se espera de um pastor: fortalecer, curar, buscar. Do outro lado, a dura verdade. O que eles fizeram foi usar de crueldade, abandonar, tratar com total indiferença. Os líderes não só falharam em seus deveres, eles ativamente perverteram o papel deles, transformando o ato de cuidar em opressão. E qual foi o resultado dessa liderança parasita? Um desastre completo. Um povo disperso, ferido e, o pior, vulnerável a todos os tipos de predadores. E isso não significava só ser presa fácil para nações vizinhas, mas também para ideias perigosas que desviavam as pessoas ainda mais do caminho certo. Pois é, um rebanho ferido atrai predadores. E como se a crise interna já não fosse suficiente, uma ameaça externa viu ali a oportunidade perfeita para atacar. Ezequiel descreve essa ameaça com uma expressão que dá até arrepio: ódio perpétuo. Um rancor muito antigo estava prestes a explodir, bem no momento de maior fraqueza do povo. E esse ódio todo veio de um lugar bem inesperado, do reino vizinho de Edom. Eles eram considerados uma nação irmã, mas agiram como os piores inimigos. Vendo Judá de joelhos, eles não tiveram nenhuma compaixão. Pelo contrário, o plano deles era aproveitar a situação para tomar as terras. Isso mostra uma verdade bem brutal. A falha da liderança interna abriu a porta para o ataque externo. Mas bem quando tudo parece perdido, a história dá uma virada dramática. No ponto mais baixo da crise, quando não há mais esperança, acontece uma intervenção direta, totalmente inesperada. O próprio dono do rebanho decide que vai agir. Essa frase é o ponto de virada de toda essa narrativa. Eis que eu mesmo. A repetição não é à toa, ela tem um peso enorme. Depois da falha completa dos pastores humanos, o próprio Deus anuncia que ele, pessoalmente, está assumindo o controle. Acabaram os intermediários, a solução vem direto da fonte. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, a fonte traz essa analogia moderna que é perfeita. Imagina o dono ou bilionário de uma empresa que está falindo por causa de gerentes corruptos e ele decide descer pessoalmente para o chão de fábrica para consertar as coisas. É exatamente essa a imagem que Ezequiel está pintando. Um ato de poder e, ao mesmo tempo, de uma humildade impressionante. E essa intervenção divina não é aleatória, não é de qualquer jeito. É um plano de resgate super bem pensado, com passos claros. E olha só que interessante. Cada passo é uma resposta direta à falha dos pastores de antes. Onde eles espalharam, ele busca. Onde eles abandonaram, ele resgata. Onde eles exploraram, ele provê. E, finalmente, onde eles causaram estresse e medo, ele traz descanso. É um conserto ponto por ponto. E esse conceito de bom pasto é bem mais profundo do que parece, sabe? Não se trata só de ter o que comer, de sobreviver dia após dia. A ideia aqui é criar um ambiente de segurança tão completo, tão garantido, que a ansiedade simplesmente vai embora. É a transição do modo de sobrevivência para um estado de descanso profundo e confiante. Mas aqui, a história fica ainda mais profunda. Porque resgatar o rebanho do perigo externo, por mais incrível que seja, não era a solução final. O problema mais fundamental não estava do lado de fora, estava dentro do próprio rebanho. E aqui está a grande virada de chave da história.
Mesmo com um pastor perfeito e um ambiente totalmente seguro, o problema raiz que causou todo o desastre lá no início ainda existia. E existia dentro do próprio povo. Era um problema de coração. E nenhuma solução externa consegue consertar de forma permanente uma falha que é interna. A fonte descreve o diagnóstico e a cura com esta imagem que é muito, muito poderosa. O problema era um coração de pedra, duro, frio, impermeável, simplesmente incapaz de sentir ou de responder a Deus. A solução prometida? Um coração de carne. Um coração que sente, que sangra, que reage ao toque, que é espiritualmente vivo e sensível. É literalmente uma cirurgia de transplante espiritual. Ok, mas como é que um coração de carne funcionaria? De onde viria essa nova vida? A promessa inclui uma espécie de atualização de software para esse novo hardware, um novo espírito. Esse é o mecanismo, a força vital, que vai animar e dar poder a essa transformação interna radical. Então, esse novo espírito funciona como um motor interno completamente novo. E a grande mudança é essa. Ele não só dá a força para a gente seguir o caminho certo, mas, mais importante, ele nos dá o desejo de fazer isso. A obediência deixa de ser uma obrigação, um peso, e se torna uma resposta natural. É a mudança de uma religião de regras para um relacionamento de vida. E essa profecia antiga de Ezequiel, séculos depois, ecoa com uma força impressionante no Novo Testamento. A ideia de uma transformação radical se torna a central. Aquele transplante de coração prometido lá atrás é descrito aqui como nada menos que uma nova criação, um novo começo, onde o passado finalmente perde o seu poder. E no fim das contas, tudo se resume a esta pergunta final que está no coração da mensagem de Ezequiel. A verdadeira transformação vem de ficar tentando remendar um coração velho e quebrado ou vem de receber um coração completamente novo? A resposta para essa pergunta, de fato, muda tudo.